Violência contra a mulher em Fernandópolis tem redução de 10%. De acordo com informações da Polícia Civil, houve uma redução de 10% no número de ocorrências de agressões domésticas contra as mulheres. Isso deve-se às diversas ações e leis que foram instituídas em nossa cidade. Uma lei pioneira que se tornou destaque em todo o território nacional é a lei que regulamenta e impõe medidas de indenização dos custos do SUS para agressores de mulheres. Vamos conversar com o delegado seccional de polícia de Fernandópolis, Dr. Everson Contelli, falando sobre as diversas ações e leis que foram instituídas em Fernandópolis no ano de 2023 em proteção às mulheres. Dr. Everson, nos fala os efeitos das leis e ações que visam proteger a mulher. Qual a sua análise nesses primeiros momentos após os primeiros resultados positivos? Rádio Difusora, bom dia. Bom dia, Samuel. Obrigado pelo interesse por esse assunto. Esse é um assunto bastante atual e necessário que possamos discutir, né? O Brasil tem um grande acervo legislativo de leis de proteção da mulher, a começar pela Lei Maria da Penha, mas por vezes nós encontramos alguma dificuldade quando chegamos no município, né, que é onde está mais próximo das mulheres. Muitas vezes leis que são aprovadas no Congresso acabam não tendo efetividade por falta ou de interesse ou de um modelo de aplicação. E aqui em Fernandópolis nós tivemos no ano passado, no final do ano, a aprovação de um decreto, né, um decreto pela prefeitura do município, pelo prefeito André. E esse decreto trata, então, de um mecanismo de cobrança dos custos do SUS com relação aos agressores. A respeito desse assunto, foi destaque, inclusive, em todo o território nacional, que foi a lei que regulamenta e impõe medidas de indenização dos custos do SUS para agressores de mulheres. De acordo com informações da Polícia Civil, houve uma redução de 10% no número de ocorrências envolvendo agressões às mulheres. Mesmo que timidamente, são resultados modestos, porém que vão sendo introduzidos no nosso convívio social e nas leis que regem nosso país. Sim, exatamente. Nós sabemos que não é uma lei que cobra custos do SUS que vai efetivamente solucionar o problema da mulher no país. Mas nós pensamos que pequenas ações, pequenos grãos de areia vão, ao final, se juntando a outras forças, as forças da sociedade, a forças, por exemplo, da OAB para elas, ações realizadas pela Polícia Civil, e tudo isso, com certeza, acaba impactando, sim, de forma positiva na redução desses índices. O foco é reduzir os índices criminais contra as mulheres, né, doutor? Exatamente. O foco é colocar esse tema em discussão. Nós precisamos discutir, porque a notícia é que existe violência contra a mulher no Brasil, né? Queiramos admitir isso ou não. Então, o foco é colocar esse tema em discussão e, é claro, isso traz reflexão de toda a sociedade. Uma lei como essa, ela tem um fundo, sim, que ela pode recompor o orçamento público, mas o objetivo final é outro. Na verdade, é um efeito dissuasório, um efeito educativo perante a sociedade, seja perante o público, o adulto, e também levar esse tema a debate para crianças e adolescentes. Dr. Everson Contelli, após sua chegada a Fernandópolis, instituições de ensino, autoridades, inclusive políticos e grupos em defesa do direito das mulheres criou um vínculo com um senhor muito expressivo, o levando a grandes e pequenos centros para ministrar e palestrar para a sociedade. Como você se sente diante desta alta demanda e desses crescimentos e interesse da sociedade no assunto? Como gestor público, eu me sinto com uma grande responsabilidade e com a sensação de que nós temos um dever a ser cumprido. Então, é muito importante esse relacionamento entre Polícia Civil, sociedade, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, até porque nós compreendemos que a investigação criminal ela não anda sozinha, ela depende de outros atores, ela depende de uma forma dialogada, e isso só é possível com esse contato, com esse estreitamento, até para podermos
poder recepcionar essas demandas e compreender o que efetivamente está acontecendo na nossa sociedade. Nesse ano de 2024, tem mais projetos em defesa da mulher que deverão ser introduzidos na sociedade fernandopolense, enfim, ou vocês vão concentrar as forças no aprimoramento e acompanhar os efeitos da lei diariamente? Sim, além desse acompanhamento diário, nós temos outros investimentos, né? A Polícia Civil do Estado e o Governo do Estado investiu numa reforma ampla da DDM, que será inaugurada. Nós temos hoje funcionando no plantão um modelo, que é um modelo estadual de DDM 24 horas, que é um modelo online, e além disso, a Polícia Civil continua de portas abertas para promover uma investigação qualificada e continuar promovendo as medidas cautelares, no caso, as medidas protetivas de urgência. Além de pensar também nesse foco lateral, mas muito importante, que é a educação das pessoas, das crianças com relação a esse tema. Para finalizar, qual o objetivo ou em que sentido a Justiça caminha no regramento e aplicação das leis no que diz respeito à violência contra a mulher? Então, acho que nós já até conversamos sobre esse tema outras vezes. Esse é um tema absolutamente complexo. E quando nós falamos de um ajuste, uma ou outra lei, não é porque o nosso ordenamento é falho. O nosso ordenamento tem uma das melhores leis do planeta, né? A Lei Maria da Penha, com as suas 18, 19 alterações dos últimos anos, constitui o ordenamento jurídico mais moderno e eficaz do planeta. No entanto, o tema é complexo e nós precisamos de novos ajustes, precisamos continuar aplicando essa lei e que as pessoas acreditem que o sistema de justiça está funcionando, e está. Nós fizemos um levantamento sobre as medidas protetivas, o número de medidas protetivas e o tempo para se obter uma medida protetiva na região de Fernandópolis é muito ágil. Isso graças à atuação da Polícia Civil, do Poder Judiciário, de todo o corpo de funcionários. Então, o sistema de justiça está funcionando, mas precisa de algo mais, e esse algo mais é para alcançar e reduzir ainda mais esses índices. Doutor Everson, quanto à violência às mulheres, nós vemos aqui que teve uma lei instituída em Fernandópolis que teve reflexo na região. Tanto que na cidade de Estrela do Oeste foi aprovada uma lei em proteção à mulher. Exatamente. Fernandópolis acabou sendo pioneira, né, com a aprovação do decreto no final do ano passado, e nós verificamos que esses efeitos positivos, esses bons ventos de Fernandópolis chegam em outras cidades, né? Por exemplo, na segunda-feira passada, nós tivemos a aprovação de uma lei pela Câmara Municipal de Estrela do Oeste, nesse mesmo sentido, no sentido de cobrança de custos relacionados às despesas do SUS. Por coincidência, né, nesse mesmo dia também, a cidade de Presidente Prudente aprovou uma mesma lei também neste contexto. Certamente vai ser uma lei que vai causar um impacto tanto aos agressores, mas um impacto positivo para a sociedade no seu dia a dia. Sim, com certeza. Como nós mencionamos, tem um efeito dissuasório, tem um efeito educativo e acaba ocasionando impactos como, por exemplo, essa redução agora de 10% no índice de agressões com relação às mulheres. Tem uma outra informação que é importante observar. Nós estamos observando e analisando boletim por boletim desde aquela época, né? E analisando, porque no ano passado nós tivemos mulheres que passaram dias, semanas na UTI, nós tivemos casos gravíssimos. E olha só, Samuel, pode ser uma coincidência, assim como a redução pode ser uma coincidência também. Mas olha que coincidência feliz. Desde quando instituído o decreto aqui em Fernandópolis, as lesões, a gravidade das lesões, ela tem diminuído. Ou seja, e isso também não é só uma constatação nossa, porque a Procuradoria faz esse acompanhamento, a Secretaria de Saúde de Fernandópolis faz esse acompanhamento para ver que tipo de gasto que houve, e nós verificamos que desde que começou esse acompanhamento, o tipo de lesão tem sido cada vez menor. Então, é um efeito positivo também, que ou uma mera coincidência, mas uma
coincidência muito importante para as mulheres. Obrigado pelas informações. Conversamos com o delegado seccional de polícia de Fernandópolis, Dr. Everson Contelli.